Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso curso Full Stack, construindo aplicações completas com Spring Boot e Vue.js. Nós vamos aqui para uma aula bem tranquila, a aula de criação do nosso projeto, porque nós vamos criar ele através do Spring Initializer. Então vamos aqui para o navegador. Você pode abrir o navegador da sua preferência aí, buscar o Google aqui, ó. Você vai escrever aí Spring, ali já até apareceu que eu já busquei Spring Initialize, mas você pode pôr Spring Start também, se você quiser. Ele vai trazer a mesma coisa aqui, ó, Spring Initializer. Então essa plataforma aqui do Spring, uma mão na roda aqui pra gente, uma plataforma muito fácil de usar e que já traz a criação do nosso projeto de uma maneira bem intelectiva, ou seja, bem fácil de compreender, e até uma plataforma aqui bem bonita, né? Ela funciona aqui do modo claro e do modo escuro. Então aqui, ó, escuro, claro, e você pode escolher o que você gostar. Vou deixar no modo escuro aqui, porque eu acho que para gravação vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E vamos para a criação do nosso projeto. Então pessoal, aqui nós vamos criar uma pasta com todas as dependências necessárias para os nossos projetos e com todas as configurações iniciais. Então começa aqui em projeto, ele oferece dois gerenciadores de pacotes, dois gerenciadores de dependências Java, o Maven e o Gradle. Nós vamos escolher o Maven, temos bastante experiência com o Maven tem sido muito utilizado pela comunidade Spring, então nós vamos utilizar o Maven para ser o gerenciador de pacotes desse nosso projeto. Aqui a linguagem, né, tem a linguagem Java tradicional, a linguagem Kotlin e a linguagem Groove. Nós vamos nesse curso da linguagem Java tradicional. Falaremos em outros cursos sobre as outras linguagens, mas nesse curso nós vamos ficar com a linguagem Java tradicional. Aqui nós vamos para a versão do Spring. O Spring Boot vem evoluindo as suas versões de tempos em tempo, e aqui você escolhe, porque muitas vezes você já desenvolveu um projeto, uma determinada versão, já tem experiência, ou gostou, quer continuar trabalhando com aquela versão. São várias razões às vezes para você escolher uma versão para o seu projeto. E temos aqui as chamadas versões Snapshot, que são versões ainda de testes, versões rápidas, versões que estão sendo ainda trabalhadas para a evolução do Spring Boot de uma forma geral. Então não se recomenda para os projetos de produção escolher versões Snapshot. Essas versões são mais para os desenvolvedores fazerem teste de evoluções da plataforma Spring, tá? Então se você gosta de contribuir, você quer conhecer as inovações, você pode experimentar as versões Snapshot, mas para projetos de produção não é recomendado. Nós vamos escolher essa versão 2.3.3, que até que ele recomenda aqui é a mais estável e das atuais. Nós vamos ficar com ela nesse momento. Aqui, ó, ele já vai para os detalhes do projeto, né? Os metadados do projeto. E nós vamos preencher aqui, que aqui sim nós temos que modificar algumas coisas. Primeiro é o grupo, né? Seria como se fosse a empresa que está trabalhando com o projeto. Se recomenda muito usar o site da empresa ao contrário. Então nós vamos colocar o exemplo aqui, ó, br.com.ti sem censura, tá? O artefato é uma denominação do seu projeto, né? Seria como se fosse a estrutura do seu projeto. Muitas vezes coloca-se a mesma denominação do nome, né?
No caso aqui no artefato nós vamos colocar full stack e no nome nós vamos colocar full stack curso, tá? Então vocês podem escolher aí o nome que vocês desejarem, não precisa seguir à risca isso aqui. Uma descrição rápida do projeto. Então vamos fazer a descrição desse projeto como criação de API REST no Spring Boot. Então nós estamos criando uma API REST com Spring. Aqui ele já colocou o nome do pacote que vai sair lá no meu projeto. Agora aqui em Packaging é o tipo de construção, de produção que você vai querer para o seu projeto. Toda vez que você termina um projeto, você elabora o arquivo de produção, o arquivo já preparado para rodar num ambiente de produção mesmo, onde ele vai ser utilizado de forma realmente dinâmica. Então você pode usar o jar ou o war. Nós vamos explicar mais para frente a diferença dos dois, mas aqui nós vamos escolher o jar, né? E nós vamos gerar o arquivo jar, que é o arquivo do projeto quando ele está pronto para ele ser utilizado realmente na produção. Aqui o Java é a versão do Java, né? Então temos aqui a opção de 3 versões. São 3 versões muito boas, porque a 8 é uma das versões mais estáveis que já teve, foi extremamente utilizado e continua sendo utilizado. A versão 11 é muito boa, particularmente a que nós temos utilizado aqui na TI Sem Censura, mas também a versão 14 tem sido muito elogiada. Então são 3 versões fantásticas. Nós vamos ficar com a 11 porque é uma versão que já se provou muito boa, que nós temos experiência, então nós vamos gerar esse projeto com a versão 11. Agora, pessoal, do lado direito aqui é que nós vamos para as famosas dependências. As dependências são os pacotes que dão determinadas características ao projeto para que ele tenha tal ou qual disponibilidade para você estar utilizando aí conforme o desenvolvimento do projeto. Quem não conhece muito sobre dependências vai compreender bem melhor quando a gente estiver falando de cada uma delas durante o desenvolvimento do projeto. Mas aqui nós vamos começar a então adicionar algumas dependências. Você não precisa adicionar todas no início. Você pode começar com uma coisa bem básica e ir adicionando dependências conforme você vai desenvolvendo o seu projeto, conforme você vai vendo a necessidade, ou você pode também preferir fazer um projeto mais enxuto e ir acrescentando para você ter realmente plena ciência de cada evolução do projeto. Então aqui nós vamos optar por já colocar algumas dependências que nós temos certeza que serão úteis desde o início, e com o desenvolvimento do projeto a gente vai acrescentando algumas outras dependências direto lá no nosso arquivo .xml, que será muito falado no curso. Mas vamos lá. Então você clica aqui, ele traz essa janelinha onde você, digitando o primeiro nome das dependências ali, ó, ele já traz a dependência aqui para você estar acrescentando. Então a primeira que nós vamos acrescentar aqui é o Spring Web, porque vai ser uma API que vai rodar RESTful na web, né? Então Spring Web é extremamente útil nesse projeto. Ela é extremamente utilizada em API REST pelo Spring. Vamos continuar adicionando aqui, ó. Nós vamos adicionar essa que aparece bem no início aqui, que é Spring Boot DevTools. A DevTools é uma dependência que ela deixa o nosso projeto extremamente dinâmico, porque assim que nós vamos fazendo alterações no projeto, você salva e ele já atualiza a versão no servidor
que ele cria internamente para nosso desenvolvimento e você não precisa estar startando ou restartando o projeto toda hora. Então vale muito a pena, né? Vamos aqui adicionar mais dependências. Nós vamos aqui agora buscar o JPA, essa dependência que tem sido muito famosa aí no desenvolvimento de APIs REST com o Spring, porque ela abstrai muito das queries dos bancos de dados, né? Então você consegue fazer a interação com o banco de dados de uma maneira bem mais dinâmica, bem mais abstraída, programando bem menos, escrevendo bem menos linhas de código e tendo uma resposta do banco de dados muito incrível. E falando em banco de dados, para terminar aqui, nós vamos ainda buscar o MySQL, né, uma SQL Driver que nós necessitamos para trabalhar com o banco de dados MySQL no nosso projeto. Então nós optamos trabalhar com esse projeto com o MySQL, né? Existem várias outras opções aí, como PostgreSQL, como MariaDB, como um banco de dados NoSQL, que no caso do nosso projeto não seria o ideal, mas são todos bancos de dados que estão aí disponíveis para ser trabalhado com o Spring Boot. Em outras oportunidades nós estaremos mostrando sobre outros bancos de dados. Então aqui, ó, para iniciar o nosso projeto, o projeto que nós elaboramos, essas dependências aqui são as estritamente necessárias. Com o decorrer do projeto acrescentaremos outras, mas essas aqui são a que realmente a gente vai precisar. Então, terminando isso, ó, ele tem aqui os botões aqui embaixo. Nós utilizaremos o botão Generate, tá? Veja que tem um botão de compartilhamento aqui do projeto, mas nós já vamos direto no Generate, porque nós queremos gerar o pacote do projeto, nós queremos gerar a pasta principal do nosso projeto, ou seja, gerar o projeto como um todo. Você vai clicar em Generate aqui, ó, ele já vai gerar o teu projeto e vai disponibilizar de uma forma zip aqui. Então você vai poder salvar ele aí na pasta que você desejar dentro do seu ambiente. Então vou digitar OK aqui, ele vai trazer aqui para o meu gerenciador de arquivos, né, aqui dentro do meu ambiente Ubuntu. Eu vou aqui buscar uma pasta minha aqui na minha pasta pessoal, a pasta documentos. Dentro da documentos eu já deixei que é um full stack curso, e é aqui que nós vamos baixar a nossa pasta. Então ele está baixando aqui, ó, já baixou, tá? Então eu vou abrir aqui no ambiente Ubuntu o meu gerenciador de arquivos. Então vou aqui em documentos. Em documentos eu tenho full stack curso, uma pasta que eu já tinha deixado preparado. Você pode usar a pasta que você desejar aí dentro do seu ambiente, tanto Windows como Ubuntu, como qualquer outra distro Linux. Você escolhe a pasta que desejar e ele abriu aqui. A gente tem que descompactar esse projeto. Se você tiver no Windows aí, você deve usar o WinZip, né? A maioria do pessoal já conhece o WinZip aí para descompactar. Aqui no Ubuntu também ele tem um descompactador muito legal, né? Clico duas vezes aqui, ele já vai abrir aqui, ó, pedindo para onde que eu quero extrair a pasta. Eu vou colocar aqui extrair e vou vir para a mesma pasta que eu já estava. Vou colocar extrair, extração concluída com sucesso. Vou fechar aqui, vou fechar. Então eu já terminei a criação do meu projeto Spring através da plataforma start.spring.io, a famosa Spring Initializer. Então é uma plataforma fantástica para a gente estar criando os projetos Spring aí para as nossas API. Então podemos fechar o browser aqui por enquanto e eu vou lançar a minha STS, a Spring Tool Suite, aqui no Ubuntu. Então tá abrindo a minha STS. Primeira coisa que ela vai pedir é onde que você vai querer lançar aqui, né? Onde vai ser a workspace do teu projeto. Então vou aqui buscar aquela pasta
que eu estou trabalhando aqui, que é o Full Stack Curso. Vou lançar nessa pasta, vou colocar abrir. Não pus a pasta do curso, pus só onde eu fiz, onde eu localizei a pasta do curso, né? Então ele abriu. Eu vou aqui agora então, ó, importar o meu projeto, tá? Então põe para importar aqui e ele vai mostrar essa janelinha de importação. Você vem aqui em Maven, porque lembra que nós criamos um projeto que usa o gerenciador de pacotes Maven. Então nós vamos vir aqui em Maven. Aqui em Maven, existente Maven Projects, nós vamos no Next, né, o famoso próximo. Ele abre essa janelinha, você vai aqui no browser aqui, que você vai buscar aqui a pasta que você quer. Como nós já estamos na pasta Full Stack Curso, que foi aonde nós baixamos a pasta do curso Full Stack, nós vamos aqui então Full Stack, vamos por abrir. Ele vai mostrar, ele já localizou nosso arquivo .xml, né? Nós vamos então já dar o Finish aqui e ele vai baixar o nosso projeto. Enquanto ele abre aqui, ó, rapidamente, foi tão rápido aqui no ambiente Ubuntu, e isso vai depender muito do ambiente, vai depender das dependências que você pôs para criar o projeto, vai depender também da internet no momento, mas aqui foi super rápido. Ele baixou as dependências aqui enquanto ele abriu o projeto. Então vou abrir o meu projeto aqui, ó. Ele traz algumas pastas aqui, que as mais importantes, a mais importante de todas que nós vamos trabalhar fortemente, como é uma API, nós vamos trabalhar nessa pasta Java aqui. Depois nós falaremos das outras pastas, né? Mas hoje nós vamos falar só da pasta Java e da pasta Resource, tá, pessoal? Que é as mais importantes para uma API REST. Na pasta Java aqui tem o pacote aqui, ó, que nós criamos lá. Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas é exatamente esse pacote que foi criado lá no Spring Initializer. Se eu abrir aqui, ele vai ter um arquivo somente por enquanto, que é o famoso arquivo de inicialização, onde a gente dá o start para a aplicação rodar, né? Então abrindo aqui, você vai ver que ele tem o famoso public static void main. Eu poderia, eu até vou fazer isso para vocês verem, ele vai dar um erro aqui, pessoal. Eu poderia vir aqui com o botão direito do mouse em cima do arquivo, vir aqui em Run As e vir aqui em Spring Boot App para rodar o meu projeto, tá? Eu vou rodar aqui, ele vai dar um erro aqui, vamos observar. Então ele começa a rodar aqui, ó, começa a rodar direitinho e ele já dá um erro aqui, ó. Falha de configuração do data source URL, especificando aqui essa configuração. Por que isso, pessoal? Ele vai falar aqui embaixo, considere o seguinte: você quer trazer o banco de dados H2, HSQL. Ele está falando aqui que não tem um banco de dados ainda configurado no nosso projeto. Esse aqui são até bancos de dados que rodam em memória, porque muitas vezes é interessante para a gente fazer alguns testes, mas nós optamos por já ter a dependência do nosso banco de dados SQL. Então é importante duas coisas: você já tem que ter um banco de dados criado aí no seu ambiente, seja ele um ambiente Linux, seja ele um ambiente Windows, você já tem que ter um banco de dados criado. Então eu vou aqui, ó, MySQL -u root -p, digitar minha senha aqui, entrei no meu banco de dados MySQL, vou dar um show databases, show databases, e aqui, ó, eu já tenho um banco de dados full stack criado, que eu já deixei criado aqui para mim tá podendo rodar o projeto. Então você cria o seu banco de dados aí para que o projeto rode, né? E faça então
depois a configuração do seu arquivo importantíssimo aqui, que é o application.properties, tá, pessoal? Então, duas coisas importantes. A criação do banco de dados, eu já tenho que ter um banco de dados criado aqui dentro do meu ambiente, um banco de dados MySQL, e eu tenho que configurar o meu application.properties. Eu vou usar uma colinha aqui, porque isso aqui não é programação. Isso aqui na verdade é simplesmente um arquivo de configuração. Eu vou colar aqui, ó, o que eu já tinha deixado aqui preparado para explicar para vocês aqui, que é bem tranquilo. Nós temos aqui um Spring Data Source URL, que é a localização do banco de dados. Então, como nós estamos em ambiente local, vai ser JDBC:/MySQL localhost, que é a localização do nosso banco de dados aqui local, na porta 3306, tá? Então, full stack que é o nome do banco de dados que nós já criamos. O usuário do banco de dados, eu deixei o root aqui. O password, né, a senha do root, que você pode escolher uma senha simples no momento aqui, porque é um ambiente de desenvolvimento ainda. Aqui nós temos o Spring JPA Properties Hibernate, que vai trazer o Hibernate Dialect, né? Isso aqui é para que o Hibernate rode aí de uma maneira dinâmica. Então essa configuração é necessária. Spring JPA Hibernate DDL Auto Create, para ele já criar as nossas tabelas, o nosso banco de dados, assim que nós rodarmos o projeto. E aqui Spring JPA App View True, deixando que é verdadeiro para que ele rode aqui. E o server porta para ele rodar na porta 8081. A porta padrão é 8080, mas nós vamos configurar aqui para ele rodar na porta 8081, porque quando nós trabalharmos com a parte front-end lá no Vue.js, ele também utiliza a porta 8080. Então nós já vamos deixar aqui no 8081 para deixar a porta 8080 livre, porque nós vamos interagir uma aplicação front-end com essa aplicação back-end, e nós já vamos deixar então as portas separadas para que a interação ocorra de uma forma dinâmica. Então nós vamos rodar o nosso projeto aqui no Full Stack Application, sempre no Application que a gente vai rodar, tá? Então run as Spring Boot App, põe para rodar. Agora, como está tudo configuradinho, ele vai rodar perfeitamente, tá, pessoal? Então rodou aqui, belezinha. Nós vamos para o navegador conferir se deu certo. Então, lembra que ele vai rodar na porta localhost 8081. Então vou dar um final aqui. E aqui, ó, tá aqui, ó, essa resposta white label erro page já é fornecida pelo nosso Spring Boot. Você vai entender por que dessa mensagem de erro aqui bem claramente no decorrer do curso, mas essa mensagem de erro é não porque está nada errado na nossa API, pelo contrário, aqui com essa página nós entendemos que o nosso ambiente da API REST já está rodando. Para vocês verem como é que é diferente, ó, se eu botar aqui um localhost 8080, nós não configuramos nessa porta, então põe aqui, ó, essa é um erro que quando não está encontrando uma resposta de uma API, de um servidor, né? Mas aqui não, aqui ele encontrou o nosso servidor Tomcat da aplicação, e como não configuramos nenhuma resposta ainda lá na nossa API, não disponibilizamos nenhum dado ainda, é por isso que ele vem com essa resposta de white label, ou seja, um espaço em branco ainda, é uma página que ainda não tem nada para disponibilizar. Mas a nossa aplicação Spring já está rodando aqui
pronta para evoluirmos o nosso projeto. Então eu espero que eu tenha sido claro, pessoal. Isso foi só a criação do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que eu estarei buscando responder o mais breve possível, né? Essa sessão de perguntas e respostas aí, que ela seja bem dinâmica, para que a gente tenha uma interação bem útil e vocês possam evoluir na aplicação o mais rápido possível. Então vou ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos sucesso e voltamos em breve com a próxima aula, já elaborando o nosso projeto Spring. Um forte abraço.